Pessoal, muito boa tarde para todo mundo que está aqui. Tá? Tem gente que me conhece, tem gente que não me conhece. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius, trabalho com a equipe de consultoria da RBX Softwares. Eu estou aqui para a gente fazer o nosso último treinamento, que é do app de Salesforce. Gente, então vamos começar. Quem acompanhou a parte do aplicativo do Workforce já tem uma noçãozinha de como é que funciona, mas para quem não viu, não tem problema. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, sempre que vai usar algum tipo de módulo do RBX, é a inclusão do certificado SSL. O certificado SSL é aquele que garante que você esteja navegando em segurança, tá? Então, você vai poder notar isso quando, no seu RBX, você utilizar aqui uma URL, tá? Com um domínio. Então, ao invés de você acessar com um IP, você vai estar acessando com uma URL bonitinha, tá? E é até importante que as empresas tenham isso. Afinal de contas, o cliente vai usar esse linkzinho aqui, ó, sem o barra outerbox, para acessar a central do assinante, tá? Então, vocês têm que ter. Uma outra coisa que você pode olhar para ter certeza de que está navegando em ambiente seguro e que possui o certificado SSL é o cadeadinho. Tá? Muito bem. Com este primeiro item, tá, identificado, a gente precisa que o módulo esteja liberado no sistema de vocês. Uma vez que ele esteja liberado, você pode vir aqui no menuzinho do RBX e digitar a palavra Sales, de Salesforce. Se o módulo estiver liberado, você vai ter acesso aos parâmetros. Tá? Então, eu posso clicar aqui e eu vou ter acesso às informações referentes a eles. Vamos começar aqui com muito cuidado. Deixa ele carregar aqui as informações, porque o preenchimento incorreto dessas informações pode gerar problemas para vocês, tá? Como qualquer ferramenta do RBX, primeiro você parametriza para depois você usar. Então, a primeira pergunta que ele faz é com relação à quantidade máxima de parcelas de adesão. Atenção a esse detalhe, se vocês deixarem como zero, não é possível parcelar a adesão no appzinho do Salesforce, tá? Agora, você pode aqui colocar uma quantidade de parcelas, tá? Eu vou deixar 3, que é a quantidade que eu sempre utilizo para fazer esse tipo de treinamento, tá? Mas vocês podem colocar a quantidade de acordo com o que vocês permitem, tá? Depois aqui embaixo, a gente tem o convênio para pagamento das parcelas de adesão com cartão de crédito. Tá? Se você não colocar essa informação aqui, não é possível fazer o pagamento com cartão de crédito no aplicativo. Então, você tem que ter um convênio para o pagamento. Tá? Até porque o aplicativo ele vai estar trabalhando com uma venda. Então, você não vai ter ainda um cliente cadastrado. Bom, salvo exceções, tá? É possível que você tenha, mas na grande maioria das vezes, o trabalho vai ser com o mercado, que é o prospect, né? Que é aquela possibilidade de venda. Não é um campo obrigatório, tá? Então, você não precisa preencher esse campo se você não tiver integração com a Cielo, tá? A integração de convênio de cartão do RBX é com a Cielo. Tá? Então, se você não tiver, não tem problema. Depois, aqui embaixo, vem um outro ponto super importante, que são os municípios atendidos. Você precisa preencher aqui embaixo todos os municípios que você vai atender. Se for apenas um município, ótimo, preencha apenas ele. Tá bom? Se você não preencher o município, o aplicativo não vai deixar você avançar com a venda se você não tiver dentro desse município. E o aplicativo sabe, porque ele tem a sua localização, a sua latitude e longitude, com base no GPS de vocês. Então, se ele vê que você não está dentro do município atendido, ele não deixa avançar com a venda. Tá? Então, coloquem os municípios atendidos aqui. Preencheu essas informações, de preferência, as parcelas de adesão e os municípios atendidos, preencheu eles, ótimo. Agora, a gente vai pegar e vai definir quais são os usuários que vão poder utilizar o aplicativo para vender. Lembrando que o aplicativo Salesforce, que é o nosso app de vendas, ele tem foco na venda externa. São para aqueles vendedores de campo, né, que são o pessoal que costuma chamar de PAP, que é o porta a porta, é aquele pessoal que vai para a rua para vender. Eles podem usar o aplicativo para fazer esse trabalho. Tá? O próximo passo aqui é definir quais são os vendedores que vão trabalhar, lembrando que tanto vendedores quanto técnicos para o sistema são todos usuários. O que vai definir se ele vai usar um aplicativo ou outro é a sua permissão de usuário. Então, eu posso vir aqui em Utilitários, Central de Usuários, Usuários. Vou pegar aqui o meu usuário, vou editar ele.
Então, vamos descer aqui, olha só. Aqui embaixo, no controle de acesso mobile, nós temos os apps permitidos. Então, nós temos o Workforce e o Salesforce. O normal é que os vendedores utilizem o Sales e os técnicos o Workforce. Muito bem. Nós temos aqui no canto direito o intervalo para coleta de coordenadas, tanto do Workforce quanto do Salesforce, tá? Isso aqui é para uma outra tela. Ambos os aplicativos, eles possuem telas para que você saiba a localização dos técnicos ou dos vendedores, tá? E aí você pode definir aqui o intervalo de coordenadas de 1 minuto. Eu recomendo um pouco mais do que 1 minuto, porque isso aqui fica gravando informações do banco de vocês. Pelo menos uns 3 minutinhos para ficar gravando informação, se vocês forem utilizar esse recurso, tá? Mas aqui o mais importante é que os vendedores tenham essa caixinha marcada do Salesforce. Se não tiver marcada, vocês vão ter problema, ele não vai conseguir logar. Uma outra coisa importante é com relação à quantidade de permissões que vocês têm para usar o aplicativo. Assim como o Workforce, quando você adquire o Salesforce, você adquire com uma quantidade X de licenças, que é a quantidade de dispositivos simultâneos que vão estar usando essa ferramenta. Tá? E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei no Workforce. Eu, vendedor, estou vendendo com um tablet. Esqueci o meu tablet em casa, peguei o meu smartphone e comecei a vender com ele. Eu não desloguei do meu tablet. Então, eu tenho o meu tablet conectado e agora eu tenho o meu smartphone. Então, são 2 licenças sendo utilizadas simultaneamente. Isso pode acontecer com os vendedores de vocês, da mesma forma que ocorre com os técnicos. Em situações como essa, quando você chegar no limite e tentar ultrapassar essa quantidade de licenças, o RBX não vai deixar você logar. Ele vai dizer que você já ultrapassou a quantidade máxima permitida. Para você ter certeza disso, você vai vir aqui no menuzinho do RBX, monitor, dispositivos móveis. Nessa tela, ele vai listar para você todas as pessoas que se conectaram, tanto do Workforce quanto do Salesforce. Vai ter uma linha dizendo a hora que ele conectou, que tipo de dispositivo que ele está usando, qual é o tipo de tecnologia, enfim, detalhes. Tá? O importante aqui é que se você quiser limpar essa informação para usar todas as suas licenças de novo, é só marcar a caixinha de todo mundo e clicar em excluir. Fazendo isso, ele vai derrubar o pessoal e você vai poder usar de novo essas licenças. Tá bom? Então, é a melhor forma de você lidar com esse tipo de situação quando os técnicos acabam extrapolando o limite máximo de licenças que você adquiriu. Tá? Vem aqui, limpa essa tela e pronto, já vai poder usar de novo. Muito bem. Agora que a gente já configurou, já viu essa parte, já configurou o que tem que configurar, tem só mais uma coisinha que eu queria falar para vocês. O aplicativo do Salesforce, ele trabalha como se fosse uma venda. Então, ele vai seguir todos os processos que nós já vimos no nosso treinamento de vendas, só que de maneira mais simples e intuitiva. Sendo um app, ele não vai querer que você trace caminhos esquisitos e difíceis. Muito pelo contrário, ele vai guiar você durante o processo. Só que existe uma coisa que nós temos que parametrizar aqui, que se não for feita, pode gerar um probleminha lá na frente com relação às parcelas de adesão. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai vir aqui, ó, em empresa, parâmetros, dados gerais, na aba pedidos. Aqui, no rodapé da página, nós temos aqui os parâmetros para adesão de pedidos avulsos. A gente precisa preencher isso aqui, porque quando você criar um pedido pelo aplicativo do Salesforce e você definir que vai haver parcelas de adesão, quando ele começar a criar as parcelas e você quiser avançar com a tratativa, ele já vai usar as informações que estão configuradas aqui embaixo. Tá? O contas a receber, o histórico, o tipo de cobrança, o convênio, o local de cobrança. Isso aqui já vai vir tudo preenchido. Por quê? Porque você preencheu aqui. Então, quando ele criar o pedido lá, já vai estar aqui. Tá bom? Então, tenham esse cuidado de preencher essas informações para trabalhar com adesão. Senão, o que vai acontecer? Você vai chegar num determinado ponto do aplicativo em que ele vai dizer que essas informações não foram preenchidas. E não foram mesmo, porque o app não te dá essa opção de você parametrizar isso aqui lá. Ele entende que já vem pronto. E quando isso acontece, você não consegue avançar com a venda, a menos que alguém acesse o RBX, entre nos pedidos, edite o pedido que você criou e preencha essas informações. Então, para a gente evitar que isso aconteça, já acessa esse caminho e preencha essas informações. Só recapitulando: empresa, parâmetros, dados gerais,
na aba Pedidos. Muito bem, com tudo isso preenchido, agora eu acho que a gente pode seguir para o aplicativo. Né? Diferente do Workforce, em que a gente tem que criar um cenário, e não tem nada de errado com relação a isso, o Workforce é um aplicativo que vem evoluindo junto com a ferramenta, então ele é complexo mesmo, tá? Que você precisa criar um cenário para que você possa utilizá-lo. No caso do Salesforce, não precisa, porque ele já faz todo esse processo lá dentro. Então, eu vou puxar aqui a telinha do emulador de Android, vou ampliar aqui. Se alguém não estiver vendo, é só dizer que o Fernando me fala aqui. E aqui no Salesforce, eu vou colocar o meu usuário, a minha senha e a URL do RBX que eu estou usando. Então, no caso aqui, vai ser... E o domínio... Os pontos, barra, consultoria.rbxsoft.com. Vou marcar essa caixinha aqui para me manter conectado, porque caso eu saia da tela, eu não quero perder essas informações. Então, vamos clicar aqui em entrar. Então, ó, já abriu aqui. Tá? E o Salesforce tem só duas abas, tá? A de atendimentos e a de pedidos. Eu posso vir aqui, clicar nesses três pontinhos aqui em cima, caso eu queira ver algum tipo de informação. Essas mesmas informações também estão disponíveis no app do Workforce. Tem umas coisas interessantes aqui, tá? Se você for uma pessoa descolada, quiser colocar uma cor que combina com você, a gente pode trocar. Eu vou colocar uma cor que combina comigo. Tá? Se você estiver preocupado com relação ao upload de imagens, isso aqui é até um ponto importante, porque eu acabei esquecendo de mencionar isso no Workforce, mas como essa informação existe para os dois, um complementa o outro. Aqui a gente tem a parte de upload de imagens. Tá? Ele define o percentual da qualidade das imagens. Isso porque em ambos os aplicativos você vai ter a possibilidade de incluir imagens. Tá? Essas imagens vão para o atendimento, que consequentemente vão para o seu servidor. Essas imagens consomem espaço, e à medida que o tempo foi passando, vocês vão concordar comigo que as imagens de hoje, elas estão de 5 megas para mais. As imagens estão bem pesadas. Então, imagina assim, um cálculo básico, cada técnico tirando 5 fotos de 5 megas durante um mês, tá? Fazendo instalações. Pensa aí quanto que não vai ocupar de espaço em disco. Tá? Então, para ajudar vocês com relação a esse consumo de espaço em disco, você pode vir aqui e reduzir a qualidade da imagem quando for feito o upload para 50%. Tá? Isso também está disponível no Workforce. Tá? Então, em ambos os aplicativos, você pode reduzir a qualidade da imagem. Acredite, depois de 1 ano, 2 anos trabalhando com isso aqui, com os técnicos fazendo tudo certinho, se eles estiverem com dispositivos, né, com smartphones, com câmeras muito potentes, vocês vão sentir esse peso no servidor de vocês. Tá? Então, considerem essa possibilidade se as imagens estiverem pesando muito. Muito bem. Configurou aqui, é só clicar em salvar e fica tudo certo. A gente tem duas telinhas aqui, tá? A primeira é a de atendimentos e a segunda é de pedidos. A gente começa com atendimentos e termina com pedidos. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no cantinho inferior direito e clicar no botãozinho de mais. Fazendo isso, ele vai perguntar aqui para mim, ele vai me dar 4 possibilidades de filtro. Eu posso misturar esses filtros, tá? Ou então eu posso digitar um só. Tá? Então, por exemplo, se eu digitar aqui, digitar Vanessa e vou pedir para ele buscar. Olha só, ele encontrou um cliente. Se houvesse um cliente e um mercado cadastrado com esse nome, ele traria os dois para que eu pudesse escolher. Caso eu procure o nome de uma pessoa que não existe, vou colocar aqui, por exemplo, não sei, vou tentar esse daqui. Vamos clicar em buscar. Como não existe, ele me joga para uma tela de cadastro de mercado. Tá? O que não é muito diferente da web. Se você se lembrar do nosso treinamento de vendas na parte web, o RBX ele não vai deixar que você, nos caminhos convencionais, cadastre um cliente direto. Ele entende que você primeiro deve cadastrar a oportunidade, trabalhar essa oportunidade, né, que é o prospect, para que você transforme ele depois em um cliente
com uma venda bem-sucedida. A mesma coisa acontece aqui. Tá? Então, o RBX, vendo que não existe um mercado, nenhum cliente cadastrado, ele te joga na tela de cadastro de mercado, que é o Prospect. Tá? É aqui você pode estar preenchendo com o CPF, com o RG, com o nome, tudo certinho. Tá? Veja que ele pegou algumas informações com relação ao meu endereço, tá? Então ele já preenche algumas coisas, baseado na minha posição do aplicativo, mas você pode alterar se você quiser. Tá? É possível clicar aqui e mudar essas informações. Tá? Lembrando que no caso do estado, olha só que interessante, ele só me permite escolher os estados disponíveis dentro dos estados que eu coloquei lá nos parâmetros. Tá? Então, ele não vai deixar eu colocar nada que não esteja aqui, que não esteja cadastrado nos parâmetros. Muito bem. Para a gente poder avançar com essa atividade, eu vou escolher um que já existe, então eu vou clicar aqui em cancelar o mercado. Tá? Eu poderia também, ao invés de pesquisar, mas o ideal é que a gente possa sempre pesquisar para saber se essa pessoa já existe ou não, clicar no botãozinho de mais aqui de novo, mas se você já tiver certeza que essa pessoa não existe, no canto superior direito da tela tem um bonequinho de mais. Você pode clicar nesse bonequinho também, para que você possa já entrar na tela de cadastro. Se porventura os dados aqui não foram preenchidos automaticamente, significa que há algum problema com o GPS do aparelho, tá? Porque ele usa o GPS para saber a sua posição e preenche aqui com as informações do lugar. Tá? Nesse caso aqui eu vou tentar usar um que já existe, então eu vou voltar aqui de novo, eu vou sair do cadastro de mercado. Então, deixa eu ver. O ideal seria a gente pegar um mercado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quais são os mercados que nós temos cadastrados? Empresa, clientes, empresa, clientes, mercado. Eu sei que a gente tem alguns legais aqui. Tá? Tem gente até famosa aqui. Pronto, já escolhi. Vamos pegar essa daqui. Então, olha só que interessante. Ele checou o cliente, viu que não tinha nada. Eu vou esconder aqui, ó, clicando nessa setinha. Cadê? Esconde para mim. Ah, tá. Vou clicar no mercado que ele vai expandir. Pronto. Ele esconde o cliente e expande o mercado. Então, tá aqui o nosso mercado. Vou clicar nele para a gente avançar. Beleza. Agora que a gente fez isso, note que na parte inferior do appzinho, a gente tem algumas etapas, a gente vai ter que seguir cada uma delas, ele vai indicando para a gente na tela, a gente só tem que preencher as informações, tá bom? Então, ele já pegou o mercado, que eu escolhi um mercado já cadastrado. Agora, diferente da web, onde a prioridade não é obrigatória, aqui ela é. Mas não tem problema, porque quando você não preenche a prioridade, ela fica como zero. Então, se você não usa esse recurso, tá? E a prioridade define a ordem de exibição do atendimento. Tá? Se você não usa esse recurso, pode colocar zero, que não tem problema. Depois, aqui embaixo, a gente tem a possibilidade de trabalhar com tópico ou com fluxo. Quem acompanha os meus treinamentos já sabe o quanto que eu elogio a utilização do fluxo, como que fica melhor trabalhar. Tá? Quem não tem, é bom dar uma olhadinha. Se tiver dúvida se a ferramenta é boa, conversa com a gente depois, que a gente explica. Talvez eu faça até um treinamento depois só sobre fluxo, para mostrar como que a gente usa e quais são os resultados positivos, os impactos que você vai ter com a ferramenta. Tá? Nesse caso aqui, eu vou estar optando por fluxo. Aí, aqui embaixo ele me mostra os fluxos disponíveis, eu vou manter como nova venda. Mas eu poderia clicar aqui e escolher outro. Depois aqui ele pede o assunto é um campo obrigatório, então eu vou clicar aqui e vou digitar. Perfeito, vamos dar um OK. Tá? Depois aqui embaixo nós temos a iniciativa. O RDX, pelo fato de você estar usando o aplicativo, ele vai dizer que a iniciativa é sempre o atendente, o que faz sentido, porque se é um aplicativo, é o atendente que chegou até o cliente para fazer a venda, não é? Então, a iniciativa foi dele, foi do atendente. Quando eu coloco a iniciativa como cliente, ele me permite escolher um estímulo de marketing. O estímulo de marketing, como eu já tinha explicado, mas é bom lembrar, ele é um recurso do RBX e você pode cadastrar esses estímulos, tá? Que seria um outdoor, um panfleto, TV, rádio, são os tipos de propaganda que estimularam o cliente a chegar até você, tá?
A gente tem essa possibilidade de você mudar a iniciativa e definir um estímulo de marketing, porque por mais que esse aplicativo seja um aplicativo para os PAP, né, que são os porta a porta, os vendedores também podem usar esse aplicativo dentro da loja. Tá? Se você achar mais fácil fazer a venda pelo aplicativo, você pode estar usando ele sem usar a ferramenta web. Não tem problema, você escolhe o melhor caminho para você. Tá? Eu vou manter como atendente, tá? Depois aqui embaixo ele tem o agendamento, que é uma ferramenta completamente opcional, tá? O agendamento ele costuma ficar atrelado ao atendimento em que ele está, lembrem-se disso, tá? Não é obrigatório. Então, como eu já preenchi os campos que são obrigatórios, aqueles que são interessantes para mim, no canto superior direito eu vou salvar para criar esse atendimento. Pronto. Agora, a gente vem para a aba de anexos. Aqui eu posso estar colocando algum tipo de documentação do cliente. Como os smartphones estão com câmeras bem poderosas, é comum que alguém fotografe um CPF, um RG, que fotografe um comprovante de residência, enfim. Hoje em dia ficou muito mais fácil da gente ter esse tipo de registro. Então, você pode estar fazendo isso, tá? Clicando aqui no botãozinho de mais, na parte de baixo. Aí você pode clicar na câmera, para usar a câmera do seu smartphone, ou você pode clicar aqui nesse papelzinho, para que você veja os documentos do seu smartphone e você escolha, caso tenha fotografado pelo próprio smartphone mesmo. E aí você vai preenchendo aqui. Muito bem, nesse caso agora eu vou pular, tá? Mas você pode estar adicionando aqui, não tem mistério. Depois a gente vai para a última parte, que é a criação do pedido. Tá? O que ele vai fazer agora? Ele vai criar o pedido e vai vincular este pedido ao atendimento. Tá? Isso acontece porque quando o pedido for encerrado, a gente precisa que o plano ou pacote vendido, o contrato principal de um dos dois, ele seja vinculado ao atendimento. Então, o app já garante isso. Então, ele pergunta agora qual vai ser o ciclo de faturamento. Eu gostava de uma 31 com vencimento 10, mas ultimamente eu tenho optado pelo 12. Dá um pouquinho mais de espaço. Aí nós temos aqui a data de assinatura, ela é um campo obrigatório, tá? Ela tem que estar preenchida com alguma coisa, então eu vou manter desse jeito. Aqui embaixo nós temos o vendedor. O RBX tende a colocar o campo vendedor sempre com o nome do usuário que está fazendo o trabalho, tá? Por isso que ele colocou o meu nome. Mas o vendedor ainda é um campo de texto livre, então se eu estiver fazendo a venda para outra pessoa, eu posso apagar essa informação e substituir. Então, por haver esse recurso, cuidado quando você for mexer, tá? De preferência, deixa com o nome do seu usuário, só muda se realmente tiver que mudar, porque os pedidos e os atendimentos de venda são utilizados para relatórios de comissionamento. Uma das coisas que as empresas mais conversam comigo, tá? E tem pedido, já fiz vários para as empresas, são esses relatórios de comissionamento. Tá? E eles utilizam justamente o vendedor do pedido, o vendedor do contrato, tá? O atendimento vinculado ao pedido, para a gente obter essas informações e poder calcular os valores. Tá? Então, se você é o vendedor que está trabalhando nisso aqui, mantém com o seu usuário. Depois, aqui embaixo, tem um campo de observações, super tranquilo. É muito comum que no RBX, quando você vai cadastrar alguma coisa, tenha esse campo. Se tiver algo relevante para preencher, coloca aqui. Feito isso, só clicar em salvar. Então, pedido incluído com sucesso. Então, o nosso atendimento está aqui embaixo, ele está para mercado. E se eu vier aqui na próxima aba de pedidos, você vai ver que a gente tem aqui a nossa amiguinha Ana Paula, e ela tem um pedido vinculado ao atendimento. Tá? Normalmente a gente clicaria agora no pedido, mas eu quero mostrar para vocês uma coisinha aqui do atendimento. Tá? Eu vou clicar aqui na nossa amiguinha Ana Paula, que é o atendimento dela, e eu tenho alguns recursos aqui. Eu tenho aqui como ver, como mexer no assunto do atendimento que eu criei. Tá? Então, veja, nessa aba aqui, atendimento, eu posso clicar no assunto. Eu tenho também o campo de solução, onde eu posso preencher alguma coisa. Tá? Eu tenho aqui também os dados de mercado. Eu tenho a possibilidade de ver no mapa. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir um mapinha para a gente e eu vou ter a posição a minha posição e a posição do cliente. Tá? Então, olha só. Aí eu tenho aqui, ó, no canto esquerdo e no canto direito, alguns botões, tá? O esquerdo é o que vai para a casa do cadastro do mercado. O direito é o que vai para onde eu estou. Tá? Então, a gente tem aqui essas opções, tá? Para você ir mexendo. Tá? E aqui tem uma coisa muito interessante, porque você pode atualizar coordenadas.
tá? Que é o botão que está aqui embaixo. Então, eu só preciso mudar a posição do gizmo, tá? Posso manter na localização do mercado ou posso mudar a localização em que eu estou. E se eu clicar em atualizar coordenadas, ele vai mudar a latitude e longitude desse mercado de acordo com a posição do ponteiro que está aqui na tela. Tá? Então, se porventura o cadastro dele estiver errado, mas eu estiver exatamente na casa dele, eu posso vir aqui e clicar em atualizar coordenadas, que ele vai mudar. Tá bom? Então, veja só que interessante. Tanto o técnico de campo no aplicativo do Workforce, quanto o vendedor, ambos têm a possibilidade de fazer esse recurso, de atualizar as coordenadas, tá? Para garantir que quando uma nova visita vai acontecer, ou mesmo uma instalação, ele possa usar o recurso de rotas, o técnico de campo possa usar o recurso de rotas no Workforce para chegar até o local. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Depois a gente tem a aba de anexos. Então, se você não colocou nenhum anexo no passo anterior, você pode colocar algum anexo agora. Só clicar no botãozinho de mais, que o procedimento é o mesmo. Muito bem. Agora a gente vai para a parte de pedidos, porque a gente já concluiu essa parte de atendimento. E a gente vai vir aqui e vai clicar nesse pedido. Pronto. Aqui a gente tem a primeira aba, que traz alguns dados desse pedido. Inclusive, a gente tem aqui a situação, que começa como proposta. Existem vários tipos de situação, só que e aí vem um ponto muito importante sobre o aplicativo, tá? O aplicativo do Salesforce, por enquanto, não encerra atendimentos e também não encerra pedidos. Isso é um impeditivo? Não. Quando o aplicativo foi criado, tá, e existe um conceito por trás dessa ideia, é que o seguinte, para você utiliza o aplicativo tendo em vista que alguém no seu back-office, pode ser o gestor do departamento, ele vai ficar responsável por validar e encerrar o pedido. Mesmo aqui na RBX, quando as vendas acontecem, existe o gestor do departamento de vendas que valida todos os pedidos e executa o encerramento deles. Tá? Então, o aplicativo foi concebido com essa ideia, e é por isso que hoje ele ainda não tem um recurso para encerrar o atendimento de nova venda e encerrar o pedido. Ele entende que alguém, tá, no back-office ali, alguém da gestão do departamento, tem a responsabilidade de validar e encerrar. Isso quer dizer que não vai atualizar? Não, pode ser que amanhã tenha alguma novidade, não sei. Tá? A nossa equipe de desenvolvimento tem trabalhado constantemente para deixar todas as ferramentas no mesmo ritmo que as empresas estão utilizando. Tá? E aí entra naquele item que eu comentei e que eu reforço agora. Se existe alguma novidade, não só desse aplicativo, mas de qualquer parte do sistema que você gostaria que melhorasse, vai no nosso suporte via chat e faz uma solicitação. Tá? Solicitar não arranca pedaço, você não vai levar mais do que 5 minutinhos e você vai registrar no sistema que existe essa necessidade. A nossa equipe de desenvolvimento está sempre olhando para esse tipo de informação e quanto mais pessoas solicitarem a mesma coisa, maior a chance de ser incluída mais rápido. Tá bom? Então, vai lá se tem alguma novidade que você precisa e faz essa solicitação. Tá bom? Muito bem. Não vou mexer aqui agora, eu vou manter como pedido, perdão, como proposta, tá? Para que eu possa mexer nas informações. Há uma diferença de proposta para pedido. Proposta é quando você está arrumando as informações, é quando você está organizando como é que vai funcionar. Pedido é quando você valida tudo que foi colocado na proposta. Já a última opção, que é a de pedido cancelado, existe para quando o cliente ou declina durante o processo, ou então quando não há viabilidade técnica, né? E aí você pode ter a viabilidade através de dois recursos. A gente tem a topologia de redes do RBX. Tá? Então, se não houver equipamentos técnicos com portas disponíveis dentro do raio de alcance do cliente, ele vai dar a informação de que não há viabilidade. E se você tiver integração com o GeoGrid também atua com o Salesforce. Então, ele consegue informar também se existe ou não viabilidade. Então, o app também trabalha em parceria com o GeoGrid, o RBX tem integração com o GeoGrid. Muito bem, vou manter essa aba aqui por enquanto quietinha, vou para a próxima. Então, aqui embaixo agora, da esquerda para a direita, a próxima aba é o íconezinho de cifrão, para que eu possa fazer a inclusão dos itens. Então, eu vou vir aqui no canto inferior direito, vou clicar no botãozinho de mais, e eu posso incluir planos, pacotes ou serviços. Vinícius, quer dizer que eu posso vender serviços direto por aqui?
Sim e não. Sim e não. O valor dos serviços sempre será agregado à adesão de um pacote ou de um plano. Sendo assim, você só consegue vender um serviço dentro de um pedido se tiver um pacote ou um plano. Tá? Vinícius, mas eu não quero vender nesse momento um pacote ou um plano. Eu quero vender só o serviço. Como que eu vou fazer? Se o seu objetivo é vender um serviço, tá? Você só precisa abrir um atendimento no RBX. Neste atendimento existe uma aba chamada Itens para Faturamento. Nessa aba, você pode vender produtos ou serviços, produtos do estoque e serviços que você cadastrou lá em atendimentos, serviços, tá? É nesse caminho que você consegue fazer uma venda individual desses. Por dentro de um pedido, ele entende que o serviço agrega valor ao pacote ou plano. Então, você só pode vender o serviço com os outros dois. Bom? Então, eu vou vir aqui no plano e vou incluir um plano aqui. Vou clicar aqui na parte de planos. Acho que eu fui muito rápido, né? Ó, vou voltar aqui, ó, botãozinho de mais, plano. Vou vir aqui na descrição do plano e vou escolher. Eu tinha criado um plano, acho que era de. Foi esse aqui, ó, plano 17. Plantinho. Aí ele vem aqui com a vigência padrão. Se houver mais de uma vigência, eu posso clicar aqui para trocar. Tá? Eu vou deixar com a vigência de 12. Depois aqui eu tenho o valor do contrato e da adesão. Eu posso clicar na setinha aqui para baixo para expandir. E aqui no campo desconto, eu posso clicar aqui dentro e aplicar um valor. Lembrando que se for um valor negativo, ele agrega valor. Tá? Não sei se vai funcionar aqui, eu acho que é uma boa oportunidade da gente testar. Deixa eu colocar aqui menos 10. Vou clicar fora. Vou esconder aqui. Agora, olha só, ele acabou de colocar R$10 no valor da adesão. Tá? No contrato, eu vou clicar aqui também, ó, eu posso dar um desconto nesse contrato. Tá? Então, vou colocar aqui menos 10. E ele aumentou já aqui embaixo para 145. Vou clicar aqui. Tá? Lembrando que quando se trata de descontos, sejam eles positivos ou negativos, você precisa ter permissão de usuário para fazer isso. As permissões de usuário, vocês sabem, utilitários, central de usuários, usuários, existe um bloco para 5 tipos de desconto, que são os descontos aplicados no sistema. Então, se a pessoa não conseguir, se der um erro dizendo que ela não tem permissão para isso, já sabe, é lá na permissão do usuário dela. Depois aqui nós temos o início da cobrança, esse também é um campo obrigatório, não pode ficar vazio, tá? Mas não tomem isso como verdade absoluta, esse campo vai ser alterado depois pelo técnico de campo. Quem acompanhou o nosso treinamento com o Workforce, viu que pelo aplicativozinho do Workforce, o técnico consegue atualizar essa data na tela de encerramento do atendimento, tá? Então isso aqui é só porque o campo não pode ficar vazio, mas depois ele vai ser alterado. Uma outra coisa interessante é com relação a agrupar cobrança. Tá? Veja que ele vem aqui para a direita, né, dando a entender que sim, está com uma grupa assim. E eu recomendo que ele venha com uma grupa assim. Por quê? O agrupa assim, ele permite que o agrupamento possa acontecer com pré-faturamentos de desconto e também com prorata. Fora que ele pode agrupar com diversas outras situações. Tá? O agrupamento é super importante porque garante que se o cliente possuir mais de um tipo de item, você pode gerar um boleto só para todos os itens e na composição do documento vai ter ali descrito cada um dos itens, tá bom? Um outro ponto importante sobre agrupamento, já que a gente está falando sobre isso, eu vou citar aqui agora, tá? Eu quero ter um momento para falar com vocês só sobre contratos, e quando isso acontecer, eu vou tocar nesse assunto de novo. Mas já que a gente chegou aqui em agrupar, eu vou dizer para vocês que existem 4 regrinhas para agrupamento, tá? Então, atenção aqui. Regra número 1, o agrupar tem que estar como sim, ou então, se o agrupamento possuir números, porque se vocês forem lá editar um contrato e forem ver o campo agrupamento, você vai ver que eu tenho agrupa sim, agrupa não, e eu tenho números, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, para que ele agrupe, ou tem que estar como agrupa sim, ou então o número tem que coincidir com o de outro contrato. Se o agrupa tiver como 1 e tiver um outro contrato como 1, ele casa os dois, tá bom? Então, vamos lá. Agrupa como sim. Depois, os vencimentos dos contratos devem ser idênticos. Tá? Então, se eu tiver 2 contratos que estão com uma grupa sim, se o vencimento deles tiver um 10 e o outro 15, não agrupa. Tem que ser o mesmo. Tem que ser 15, 15 ou 10, 10 o vencimento. Tá bom? Regra número 3. Tá? E essa aqui é importante.
Quem tem multiempresa e ainda opera com a multiempresa de mais de uma base. Se o plano vinculado ao contrato possuir terceiros, tá? Ambos os contratos devem ter terceiros. Se um dos contratos não tiver, ele não agrupa. E o último, que é o mais popular, tem muita gente que usa, que é o contábil. Se um dos planos dos contratos que serão agrupados não tiver contábil e o outro tiver, ele não agrupa. Ou ambos têm contábil, ou ambos não têm. Então, essas são as 4 regrinhas de agrupamento. Elas estão disponíveis também no manual do usuário. Tá? Então, fica aí a dica para agrupamento de cobrança. Muito bem, preenchi aqui as informações. Eu vou vir aqui agora, vou clicar em salvar, no canto superior direito. Pronto, ele já incluiu aqui um item. Olha só, ele trouxe para mim aqui, ó, um íconezinho da topologia de redes, informando que há viabilidade, ou seja, temos equipamentos com portas disponíveis dentro do raio de alcance desse cliente. Maravilha. Vou colocar aqui agora um serviço para vocês verem ele adicionando valor na adesão. A adesão tem 10, vamos aumentar esse valor. Então, eu vou vir aqui no botãozinho de mais, no canto inferior direito, vou clicar em serviço e vou clicar aqui para adicionar um serviço. Vou pegar... Nossa, mas só tem serviço caro. Vou pegar esse daqui. Vou deixar somente um e vou clicar em salvar no canto superior direito. Pronto, olha só. A adesão agora tem o valor de R$ 140. Muito bem, agora eu vou para a próxima aba, que é a do cadeadinho. Essa aba é completamente opcional. Assim como na criação de um pedido pela web, aqui vocês vão ter a possibilidade de criar uma autenticação da central do assinante para o cliente. Se você não quiser que o seu vendedor tenha esse trabalho, ele pode pular essa etapa, tá? Não é obrigatório. Agora, se você quiser que ele preencha, não tem problema. Ele coloca aqui um usuário, a senha, se permite ou não a alteração na central do assinante, se quando ele loga na central do assinante vai ser obrigatório a alteração da senha, tá? Um perfil de acesso, caso vocês tenham criado perfis de acesso, é possível criar perfis com permissões de cliente específicas para a central do assinante. E, por último, campo de observações. Preencheu isso aqui, clicou nesse íconezinho de disquete para salvar, prontinho, está resolvido. Tá? Já criou. Mas isso aqui é opcional. Se você não quer que o seu vendedor se preocupe com isso, fala para ele, ó, não precisa mexer nisso aqui, a gente vai ter uma outra etapa aqui do nosso trabalho, onde uma pessoa vai se encarregar só de fazer essas autenticações. Tá bom? A gente vai para a quarta aba aqui agora, no canto inferior direito. Nessa aba nós temos a forma de pagamento, a quantidade de parcelas e a data do primeiro vencimento. Recomendo que você preencha todos, por mais que você não vá utilizar todos, tá? Estranho isso, mas vamos lá. Eu tenho aqui na forma de pagamento algumas opções. Eu posso incluir no faturamento ou gerar boleto avulso. Caso eu tivesse um convênio de cartão preenchido lá nos parâmetros do Salesforce, eu teria aqui a opção de pagamento com cartão. Tá? Vou pedir aqui para incluir no faturamento. Acontece que quando você coloca para incluir com cartão, por mais que eu não tenha aqui cadastrado um convênio de cartão nessa base e vinculado ali, tá? Quando você colocar a opção de pagamento com cartão, não vai aparecer para você aqui a opção de cadastrar o cartão do cliente. Tá? O aplicativo do Salesforce permite que você faça isso, que você pegue os dados do cartão do cliente e preencha aqui. Tá bom? Só que isso só vai aparecer aqui nessa telinha quando você vier aqui nesta aba e mudar de proposta para pedido. Então, a forma de pagamento tem que estar como cartão e você mudar isso aqui para pedido, tá? Que é a validação do que já está preenchido. Aí, vai aparecer uma caixinha aqui, tá? E essa caixinha vai dar para você acesso a uma tela que cadastra os dados do cartão. Tá bom? Tá? Assim, vocês podem fazer isso, tá? Mas, assim, eu tenho alguns receios com relação ao cadastro, porque existem dados pessoais que vão ser preenchidos aqui, tá? Então, somente se a empresa de vocês operar desse jeito, que eu recomendaria a utilização, tá? No mais, o que eu sempre recomendo para as empresas é que a inclusão de cartão, de dados pessoais, sejam preenchidas pelo próprio cliente, tá? Lá na central do assinante, o cliente vai ter acesso ao cadastro de cartão. Então, se ele quiser que algum pagamento posteriormente aconteça com cartão, ele pode preencher por lá, tá bom? É só porque tem dados pessoais e tal, e isso aqui, o cartão é muito simples, né? Você pegou o CDV e preencheu ali, já tá consumindo e tal, enfim, para vocês não terem problemas, tá bom? Então, é possível utilizar esse recurso, mas só se a empresa de vocês adotar isso como opção de trabalho. Se não, deixe que o cliente faça isso na central do assinante, que é mais seguro.
Tá bom? Muito bem. Então, aqui eu coloquei para incluir no faturamento. Vou vir aqui na quantidade de parcelas. Olha só, ele já calcula aqui para mim. Tá? Vou colocar aqui como 2 parcelinhas. E aqui eu vou colocar o dia do primeiro vencimento. Por mais que eu não esteja usando inclusão avulsa, e esse campo aqui só seja utilizado para inclusão avulsa, o RBX ainda pede que você preencha, ele não deixa que o campo fique vazio. Então, eu vou colocar aqui dia 31, ele não vai utilizar isso aqui, ele só utilizaria se fosse para incluir avulso, tá? Boleto avulso. Como é no faturamento, então ele não vai usar, mas ele não deixa que fique em branco. Então, vou clicar aqui agora no disquetezinho, não pode esquecer de salvar. Carrega, carrega, carrega. Prontinho. Aí agora eu vou vir aqui na última aba, que também é opcional, que é o endereço de instalação e o endereço de cobrança. O endereço de instalação é o endereço que o técnico de campo vai estar utilizando, de preferência com o aplicativo do Workforce, para estar chegando até a casa do cliente, através do botãozinho de rotas. Aqui, o vendedor vai ter a possibilidade de cadastrar essa informação. O endereço de cobrança é o endereço para onde o boleto vai. O endereço deste contrato vai. Tá bom? Então, você pode preencher os dois. Se for o mesmo para os dois, aí você não precisa preencher, porque ele vai utilizar o do cadastro do mercado, que posteriormente se tornará cliente. Tá bom? Aí ele só preenche essa informação se tiver alguma diferença. Bom, enfim, preenchidas essas informações, ele já terminou a atividade dele. Ele vai vir aqui no cantinho esquerdo de novo, e de proposta, ele vai mudar para pedido e vai dar um OK. Vamos esperar um pouquinho. E pronto, situação alterada com sucesso. Tecnicamente, o trabalho do vendedor aqui já acabou. O pedido e o atendimento estão disponíveis no RBX e agora cabe a um representante do departamento validar essas informações, encerrar o pedido, gerar o contrato e, em seguida, encerrar o atendimento. Tá? Para empresas que gostaram desse recurso, mas gostariam que a ferramenta pudesse encerrar o atendimento ou encerrar o pedido, eu peço que entre no nosso suporte e faça essa solicitação. Quanto mais gente pedir, mais rápido vai ser desenvolvido. Tá? Por enquanto, a gente segue essa regrinha, esse conceito inicial de que alguém precisa validar por trás, na empresa de vocês, essas informações para estarem avançando com o fluxo de venda. Tá bom? Para a gente ver isso aqui também na web, tá? Ele é o pedido 71. E se eu voltar aqui nos atendimentos, tá? Ele é o atendimento 357. Então, vamos vir aqui, ó. Atendimentos, execução. Deixa eu reordenar aqui pelo protocolo. Acho que ele vai aparecer. Tá aqui, ó, 357. Então, vou clicar aqui. Tá aqui o atendimento que foi criado pelo aplicativo. Agora, eu vou vir aqui na aba Histórico de Pedidos e a gente vai procurar pelo pedido 71, que está vinculado, tá aqui, ó, 71, tá? Que está vinculado ao atendimento 357. Então, tá aqui, ó, todas as informações que a gente preencheu estão aqui dentro. Eu posso clicar aqui para dar uma olhadinha. Então, ó, tá aqui o criador, o vendedor, a assinatura. Você vai carregar, olha só aqui embaixo, o plano está aqui incluído, tem viabilidade, ó, tá certinho, o serviço também está aqui. Então, tudo foi preenchido de acordo com o que a gente colocou na ferramenta, mas alguém aqui precisa encerrar agora essa atividade. Tá bom? Muito bem, pessoal. Com isso, qualquer vendedor já está apto para usar a ferramenta, tá? Criar os seus atendimentos, criar os pedidos e também fazer o cadastro dos prospects, né? Que são as oportunidades ali de cliente. No caso do agrupamento, eu iria agrupar a internet e o fixo. Vai gerar um boleto único? Marcel, me tira uma dúvida. Você tem alguma integração de telefonia conosco? É a TIP? Você tem TIP com a gente? É isso? Tá. Vamos lá. Todas as integrações de telefonia que nós da RBX temos, todas, sem exceção, elas coletam a bilhetagem, tá, desses serviços de telefonia. Então, você faz a bilhetagem lá no sistema e no RBX você vai ter lá em financeiros, importar telefonia, o recurso para trazer os valores dessa bilhetagem. Este valor de bilhetagem vai se tornar um pré-faturamento no RBX. Esse valor pode ser o valor integral
ou, caso seja franquia, ele vai pegar só o excedente e vai criar o pré-faturamento. Tá? O fato de você ter esse pré-faturamento não impede que você tenha um contrato, e você deve ter um contrato de telefonia vinculado à TIP e integrado lá com o plano na TIP e o plano no RBX. Tá? Isso vai fazer com que você possa gerar uma cobrança em cima disso. E sim, ele vai agrupar. Ele vai agrupar não só o contrato de telefonia com a internet, como também vai agregar o valor adicional ali que ele pegou da bilhetagem da telefonia da TIP, tá bom? Então, sim, ele agrupa, mas a gente precisa ter essas 4 regrinhas que eu mencionei de agrupamentos respeitadas. Se uma das 4 não tiver ok, ele não vai agrupar, ele vai gerar separado. Tá? Então, vamos lá. No caso da nota, tá? O serviço de internet é tranquilo. Por quê? Porque se você tem natureza de operação vinculada ao plano, ele vai gerar nota. Se você quiser que o plano de telefonia do RBX gere nota, é só colocar a natureza de operação no plano, que ele vai gerar também essa nota. Agora, se a nota é emitida pela TIP e não pelo RBX, então você não vai colocar a natureza de operação no plano do RBX. Você vai deixar para que a TIP gere essa nota. Aí vem uma coisa importante. Você tem um outro sistema que está gerando nota de telefonia, não o RBX, uma outra. Nesse caso, é nela que você precisa parametrizar o envio dessa nota para o cliente. Tá? Tudo que for feito pelo RBX, a gente consegue agrupar e enviar essas notas e os boletos tudo certinho. Só que nesse cenário que você colocou aqui para a gente, tá? A gente tem 2 sistemas, né, de sistemas distintos, que estão gerando nota. A TIP gerando nota com relação à telefonia e o RBX gerando com relação à velocidade, né, de internet. Como são 2 casos distintos, você vai ter 2 sistemas gerando nota. Tá? Aí, nesse caso, o RBX não geraria nota. Tá? E, se eu não me engano, o RBX não consegue extrair essa nota ainda da TIP e trazer para cá. Tá? Eu não sei nem se a integração da TIP contempla esse tipo, se o manual de integração contempla isso, de você ir lá buscar a nota e trazer para a RBX. Eu acho que ele também não faz isso. Tá? Mas, assim, não tem problema. Se você está gerando uma nota lá, que é de telefonia, e o RBX está gerando só a de internet, tá tudo bem. Tá? Até porque são modelos diferentes, tá? Internet é modelo 21 e telefonia é modelo 22. Então, não tem problema de você gerar por sistemas diferentes. O que não pode gerar é telefonia no RBX e também na TIP. Tá? Aí você teria que escolher um lado. Hoje você está gerando um em cada sistema, não é? Certo. E você tem a intenção de gerar tudo pelo RBX? É isso? Ou você estava em dúvida se o RBX também estava gerando? Tá, vamos lá. Como essa nota é de modelo 22, fiquei com essa dúvida, porque os operadores geram fatura de fixo e telefonia. Tá, vamos lá. Você tem fatura e tem nota, tá bom? No caso da nota de modelo 22, que é de telefonia, tá? E, assim, eu acho que tem umas empresas aqui que geram nota de modelo 22 para serviço de comunicação multimídia, tá? É importante falar que não tem problema quanto a isso, se o seu estado permite, tá? Só para não gerar dúvida com relação a quem usa nota de modelo 22 para serviço de comunicação multimídia, tá bom? Se o seu estado usa desse jeito, não está errado, tá? Agora, no caso aqui do nosso amigo Marcel, tá? Onde nós temos nota de modelo 21 para serviço de comunicação multimídia e nota de modelo 22 para telefonia, ainda que o RBX estivesse gerando para você, o que eu acho que não está, já que você me confirmou que você tem a TIP gerando nota de modelo 22 e o RBX gerando nota de modelo 21, tá? Ainda, vamos supor uma situação meio complicada, ainda que o RBX estivesse gerando, não seria um problema. Por quê? Porque notas de modelo 21 e modelo 22 são enviadas para o Cefaz a partir de arquivos fiscais. Então, o ideal é que não gere, mas ainda que estivesse gerando, se a sua empresa não gera arquivo fiscal de modelo 22 no RBX, a nota vai existir lá, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque o fiscal só vai reconhecer o da TIP, que é o que a sua equipe está gerando arquivo fiscal e enviando. Entendeu? Ficou melhor? Que aventura! Perfeito. Gente, muito obrigado por terem participado de todos esses treinamentos, tá? Vocês são guerreiros. A gente fez um trabalho espetacular. O YouTube deve estar agora com uns 8 ou 9 vídeos sensacionais, com muita informação relevante. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem rever, está disponível no canal do RBX. Só dar uma passadinha lá e rever, tá bom? E lembrando que o Fernando deve trabalhar agora para criar novos temas,
para que a gente volte a fazer, talvez não com essa frequência, mas a gente volte a ter treinamentos com temas mais focados, tá bom? Eu espero vocês lá, é só aguardarem, tá? Acompanha as nossas redes sociais, o pessoal da RBX aí, o pessoal de marketing, vai colocar quando tiver novos treinamentos, acompanhem, tá? E se tiverem dúvidas, é só perguntar, igual o nosso amigo Marcel fez agora, tá bom, gente? Muito obrigado, tá? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.